Boa tarde, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo ao nosso programa Investidor Digital 12. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem. Aí, e por aí vai. Ficar meu rosto mais claro. Gente, todo dia a gente... Bom, todo dia não, né? Toda semana a gente se conecta para conversar um pouquinho sobre investimentos imobiliários, mais especificamente a conversar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Meu nome é Inácio Corrales, para quem não percebeu ainda, eu sou estrangeiro. Moro no Brasil já faz vários anos, sou casado com brasileira, filho brasileiro. Eu sou nascido no país errado, estou me sentindo mais brasileiro do que nada. Ainda não sou nacionalizado, mas o resto é tudo já residência definitiva, etc, etc. Moro aqui perto de Gramado, uma cidade de Três Coroas que foi fortemente atingida recentemente pelas enchentes. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, porque toda semana aqui a gente toca um tema, um assunto relacionado com os investimentos imobiliários e tentamos profundizá-lo ao melhor dos nossos conhecimentos técnicos. Eu, como microinvestidor, gosto de me basear em alguns que me permitam tomar melhores decisões de investimentos imobiliários, ok? Eu já tenho alguns investimentos, bom, já faz vários anos que eu faço investimentos, faz uns 20 anos que eu faço investimento. Meu primeiro investimento foi 2005, outubro de 2005. Interessante. Bom, desde aquele momento, só parei por causa de ignorância mesmo, perdendo 10 anos muito valiosos de investimento imobiliário, por não entender as chaves para pagar a entrada e obter mais financiamentos contra todo pronóstico. Esse tema aqui é muito interessante porque, gente, eu sofri desse pecado mortal aqui por muitos anos, 10 anos. Eu perdi 10 anos muito valiosos. Para quando eu percebi, ainda estava a tempo, e eu espero que seja ainda tempo para vocês tomarem consciência e aproveitar o tempo valioso que vocês têm. O tempo no investimento imobiliário, ele é aproveitado ao nosso favor ou à nossa contra. Aquele que já investiu e está sentindo o preço dos imóveis aumentar, ele está muito feliz. Ele está quietinho, de boa, ninguém fala para ele. Nossa, ele comprou um apartamento e ele comprou um apartamento em, sei lá, 300, 400 mil e já está custando 500, daqui a pouco talvez 600. E, nossa senhora, dá uma sensação tão gostosa. Você se sente realmente o king dos kings. Você se sente em paz. Você se sente, não só que fez um bom negócio, está fazendo um bom negócio, mas também se sente tranquilo para o seu futuro. Gente, é um apartamento. Do momento que você conseguir tirar o financiamento e conseguir alugar ele, e conseguir com que se pague sozinho, entendendo como que se pague sozinho, um momento onde que você aluga o apartamento a um valor maior, ou igual, né, que o valor do financiamento, que é a parcela do financiamento. Gente, eu não tenho palavras. Inclusive, se você demorar 1, 2 ou 3 anos em conseguir que a parcela do financiamento fique menor do que o aluguel, inclusive assim você estaria fazendo um baita negócio. Só que o tempo fica a teu favor nesse caso. E aquele que não investiu ainda está muito aborrecido. Fica bravo, reclama. Oh, voltou a aumentar os preços dos imóveis. Da porqueria do governo e do chefe e começa a culpar todo mundo. A situação muito complicada e vê problema em tudo que canto. E na realidade, o problema é ele mesmo, que está procrastinando, porque não consegue enxergar as oportunidades. E talvez a situação seja ainda pior, não tão frustrante quanto eu descrevi aqui, mas que nem aconteceu comigo. Há uma situação onde que já conseguiu investir,
mas não consegue enxergar que tem ainda mais potencial de investimento porque consegue repetir novos ciclos de investimento. A maioria das pessoas acredita que um ciclo de investimento termina quando termina de pagar a última parcela do financiamento, tentando quitar quanto mais rápido possível a parcela do financiamento. E, inclusive, se isso fosse uma boa ideia, isso não quer dizer que terminou ali sua capacidade de investimento imobiliário. Um ciclo de investimento termina quando você termina de pagar a última parcela do seu apartamento. Porque se tivesse poupança, você vai conseguir investir ou potenciar seu primeiro investimento imobiliário. O segundo, você vai precisar da sua capacidade de pagamento mensal de parcelas, de entrada de apartamentos, outros novos apartamentos. Daí você vai fazendo ciclos de investimento sequenciais e o segredo é conseguir e manter, contra todo pronóstico, sua capacidade de financiamento. Por quê? Porque quando você aluga seu apartamento, e isso aqui é o que eu não consegui enxergar. Eu vi, mas não enxerguei. É que a parcela do aluguel, quando ele compensa a parcela do financiamento, e ainda sobra um 25, 35%, essa diferença não só ajuda a pagar o financiamento mais rápido, não só ajuda, eventualmente, a pagar outra entrada, mas, além disso, você recupera uma coisa que é muito importante para nós investidores: capacidade de acesso a financiamento de vivenda hipotecário. E isso é fantástico. Tu não imagina o poder que isso significa. Diferente da casa própria, quando tu compra uma casa própria, tu mora nela, não tem aluguel e você fica com todas as dívidas e não tem a capacidade de voltar a fazer um novo financiamento. E fica complicado. Tem múltiplas estratégias para conseguir fazer isso. Hoje não vamos falar delas, mas vamos falar sim de que caminhos tomar para recuperar, contra todo pronóstico, essa capacidade de financiamento. Porque outra coisa que pode acontecer com vocês, ou com um microinvestidor novato, é não enxergar a importância da data de entrega, porque nessa data de entrega é quando você tira seu financiamento. Estou falando de investimentos, de investir em apartamentos que são orientados, pensados, construídos, desenhados para o investimento imobiliário. Não estou falando de a minha casa, minha vida, que isso já é outra coisa, outra linha de investimento, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mesmo que a gente possa utilizar esse tipo de benefícios, não é o que estou falando aqui. O normal que nós utilizamos como microinvestidores é você, chegada a hora de entrega, chegada a hora do habite, você inicia os trâmites, documentação para fazer um financiamento. Beleza? Só que tem outro obstáculo. E já di a solução do primeiro obstáculo, como é que eu vou pagar a entrada do próximo, do próximo, do próximo, né? Uma dessas opções para pagar a entrada é pagar como se chama? É pagar a entrada parcelada. Só que, o que significa a entrada para um investimento no apartamento para fazer com que ele se pague sozinho? A entrada, como acabei de explicar, ela é, na minha opinião, o nosso superpoder. Porque dela depende, da nossa capacidade de pagamento, depende que tão rápido eu consigo pagar entradas. Quanto mais rápido eu consigo pagar entradas, quanto mais rápido eu consigo recuperar minha capacidade de financiamento, mais rápido eu consigo construir patrimônio. Por isso que preciso entender quais são as formas de pagamento que existem no mercado e temos que ser muito criativos para poder aproveitar todas elas. A primeira, mais clássica de todas, é a economia, né? Fazendo economias. O problema de ficar fazendo economias é que a gente passa uma vida toda fazendo economias e nunca chega lá.
Nunca chega lá. Sempre está... Como aumentam os preços, a entrada que você começou a planejar para conseguir investir está aumentando, porque o apartamento que era de 400 mil passou para 600 mil, e a entrada de 400 é muito diferente do que uma entrada de 600, e você nunca chega, está na carreira das ratas, e fica aí, poupando, poupando, poupando. E outra, quando você fica fazendo poupanças, o que acontece no meio do caminho? É isso aí, gente. A vida acontece no meio do caminho. E a vida não é linear. Tem gentes, tem acidentes, tem mudanças nas nossas vidas, chegada de filhos, mascotas, viagens, merecidas férias. E o que a gente faz? Vai nas nossas economias e pum! Dá uma mão assim, pum! Dá uma roubadinha, um pedacinho, e a gente bota o nosso sono para frente. Mas vamos supor que você tenha conseguido a poupança e tenha suficiente poupança para pagar a entrada de um apartamento à vista. Isso vai te ajudar no teu primeiro investimento. Como acabei de falar, para passar o segundo investimento, entendendo que você iniciou e terminou. Ou seja, você já não precisa mais pagar a entrada do primeiro, já está paga. No momento que você recupera a sua capacidade de financiamento, começa a pagar a entrada do segundo. E isso pode ser um investimento de entrega imediata, por exemplo, utilizando as economias, e um apartamento de entrega futura. Por quê? Porque se você calcula que com a sua entrada o financiamento fique 25%, 35% maior do que a parcela do aluguel, você recupera a sua capacidade de financiamento. E se você investe no lugar certo, esse aluguel aumenta no tempo. Enquanto a parcela é fixa, mas se mantém fixa, ou ela é decrescente. Melhor ainda. Paralelamente, simultaneamente, você investe em um apartamento de entrega futura. Só que para o apartamento de entrega futura, você utiliza a sua capacidade de pagamento mensal. E vamos para o segundo apartamento. Na data de entrega, a antiguidade do inquilino ou dos inquilinos do seu negócio imobiliário será suficientemente maduro como para pegar o segundo financiamento. Tá vendo como economias com capacidade de pagamento é interessante. Então, a segunda forma de investir, além das poupanças ou economias, é pagando a entrada parcelada. Quanto mais extendido as parcelas, menor fica a parcela, certo? Isso diminui as barreiras de entrada e melhora as possibilidades de conseguir investir. Só que investimento a futuro tem luzes e sombras. Investimento futuro, para quem não tem poupanças, é ótimo. E quanto mais parcelas, melhor. Só que cuidado, que nessa obsessão de procurar parcelas baixas, você chega na data de entrega com o mínimo da entrada. E quando você tem só o mínimo da entrada e o financiamento do 80%, o mínimo da entrada hoje em dia no Brasil é 20%, tá? Você chega com uma entrada de 20%, paga, utilizando todas as parcelas que a incorporadora te deu. Só que mudou a economia, mudou as taxas de juros, as taxas de juros mudaram. A economia mudou e o que antigamente financiava na 80%, agora já não financia mais 80%. E sinto muito. Agora só 75% ou 70%. Ou, pior ainda, para você, eu só vou financiar 70%. E agora? Quem poderá nos ajudar? Como dizia o Chaves. Você, em questão de dias, semanas, talvez meses, curtos meses, você vai ter que pagar o 10% mais de entrada praticamente à vista. Aí as pessoas ficam malucas contra todo o pronóstico, elas tentam tirar um crédito de
de consumo, um empréstimo de consumo. E isso é complicado, gente, porque você afeta a sua capacidade de financiamento. A capacidade de financiamento é no máximo 25% do seu ingresso bruto familiar. E o consumo, máximo 15%. Tal que no total seja 40% do seu ingresso bruto. E se você, para conseguir pagar aquele 10%, aumenta muito aquele 15%, passa para 20%, você elimina esse. E chega uma hora que você não consegue pagar a parcela. E o banco não dá a parcela relacionada com o valor do apartamento. Então é complicado, tem que ter cuidado. Talvez seja a melhor ideia não pagar o mínimo de parcelas, pagar um pouquinho mais, se preparar para um 25%, 30% de entrada. Se na data de entrega, você conseguiu um financiamento do 80%, aleluia! Você ficou sobrando 10%. Aí você decide se vai para o 70% de financiamento, como você planejou, e o financiamento fica menor, a parcela fica menor, o aluguel, a diferença entre aluguel e financiamento fica maior. Isso pode ser um caminho. Ou você faz um investimento no próximo ciclo de investimento, já entregando uma entrada de 10%. Pode ser na mesma incorporadora, inclusive, que tenha projetos mais para frente. E é assim que você vai indo, e se preparando. Uma das chaves de conseguir financiamento contra todo pronóstico é a entrada. Conseguir pagar mais entrada e as parcelas me ajudam a conquistar isso. Deixa eu ver o que mais eu falei aqui. Pois é, era isso. Quanto mais entrada, mais fácil fica o financiamento. Mais provável fica a sua aprovação. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo almoço, uma ótima tarde. A gente se vê semana que vem para mais um papo sobre como investir em apartamentos e fazer com que ele se pague sozinho, misturando entrada, financiamento, administração, informação, impostos. Para que a gente consiga realmente ter um negócio de investimento imobiliário e não uma coisa assim meio artesanal. Com isso falado, nos vemos a semana que vem e por aí vai. Até logo.